Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiana, na verdade, estudo, a série de estudo aqui do livro Paulo e Estevão, nós estamos, né, fazendo o estudo dessa obra, e nós estamos aqui no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, que fala das primeiras perseguições, né? Como Saulo estava ali agindo com muito vigor na perseguição. Nós vimos ali nos últimos capítulos que ele foi até a casa do caminho, prendeu Simão Pedro, prendeu Filipe, prendeu João. Ele só não prendeu Tiago, porque ele pegou Tiago ali num flagrante, digamos assim, de uma oração muito fervorosa nos moldes ali que os judeus ortodoxos faziam, né? Com muita veneração à lei mosaica, então por isso ele foi poupado, digamos assim. Mas os demais foram presos e a intenção de Saulo era pedir a pena capital, a pena de lapidação, morte por apedrejamento para todos, né? Mas Gamaliel, que era seu professor, seu mestre, um senhor, um homem assim respeitabilíssimo, né? Dentro do Sinédrio, um homem ali de uma reputação ilibada, um homem muito respeitado por todos, que exercia uma influência muito, muito, muito grande, porque ele foi o formador ali, ele fez parte muito efetiva na formação do próprio do caráter mesmo de Saulo e na formação mesmo dos conhecimentos como futuro integrante ali do Sinédrio, né? Futuro rabino que era. Então Gamaliel fez parte de toda essa construção daquele homem assim que era Saulo, que colocava toda aquela virtude que ele considerava como correta com tanto zelo, né? Ele zelava pela lei mosaica assim com muito zelo, muita devoção, muita entrega. E Gamaliel participou de tudo isso, então ele tinha ali, havia entre eles uma relação quase que paternal, quase que de pai para filho. A opinião de Gamaliel contava muito para Saulo. Só que nesse íntere nós vimos que Gamaliel foi conhecer os trabalhos do caminho, ele por ser um homem ponderado. E qual uma característica de alguém ponderado, né? A pessoa ponderada não faz pré-julgamentos. Então quando ele viu que tinha alguma coisa estranha, né, naquele movimento todo, desde que Estevão fora preso, ele assistiu ao interrogatório de Estevão, ele ouviu aquela histórica, digamos assim, autodefesa de Estevão e ficou muito impressionado, né? Ficou muito impressionado e não percebeu ali periculosidade. E uma pessoa ponderada, o que ela faz? Ela não prejulga, ela não toma atitudes precipitadamente sem antes conhecer com minúcias. Então, como ele já ficou bem impressionado ali com a atitude de Estevão, antes de ele emitir qualquer parecer, homem justo e ponderado que era e sensato, o que ele fez? Ele resolveu ir lá conhecer esses tais homens do caminho, esses trabalhos que eram feitos lá, né, para ele não ser precipitado, né, coisa que faltava em Saulo. Isso ele não conseguiu ensinar para o seu discípulo, né? Isso Saulo aprenderá, mas com outro mestre, né? E mais para frente. Então, Gamaliel vai até a casa do caminho, observa os trabalhos, fica muito impressionado com tudo que ele vê ali, e o que mais mexe com ele encontra ali
um amigo da alta sociedade judaica, né, ortodoxa, um judeu que era um homem rico, bem posicionado, fazia parte do Sinédrio, enfim, e ele estava ali numa situação como leproso, abandonado por tudo e por todos, pela família, não tinha nada. Se não fossem aqueles homens do caminho recolhê-lo e darem ali uma chance a ele, ele estaria provavelmente morto ou em vias de morrer ali largado e abandonado por tudo e por todos. Então, quando ele escuta o relato desse amigo contando sua história de vida, sua trajetória, isso mexe profundamente com ele. E aproveitando essa estada ali na casa do caminho, em que ele vai ali e ele observa tudo, ele começa a ver os trabalhos que eles estão fazendo e percebe que são homens ali inofensivos. O que eles estão fazendo? Ele começa a perceber que, na verdade, eles estão fazendo aquilo que eles ali do Sinédrio não faziam, né? E Simão Pedro entrega para Gamaliel uma cópia dos escritos do Evangelho ali de Mateus, uma cópia do que Mateus registrava sobre Jesus. Simão Pedro entrega para Gamaliel e Gamaliel começou a ler, estava lendo e ficou profundamente impressionado. E nós paramos na semana passada nessa parte em que, após tudo isso, Gamaliel vai até Saulo e se coloca como advogado de todos eles, pedindo a reconsideração, né? Então nós vimos aqui que ele pede, ele conversa ali muito seriamente com Saulo, e fala que não vê crime algum ali, e muito pelo contrário, que o que eles fazem o que eles estão fazendo é aquilo que eles ali do Sinédrio, inclusive Saulo, se omitem a fazer, né? É só isso, mais nada, mas eles não estão em momento nenhum praticando o mal ou subvertendo nada. Então ele advoga ali em favor dos quatro. Dos quatro quem? Simão Pedro, João, o evangelista, Filipe e Estevão. Ele advoga em favor desses quatro. Então nós vamos ver aqui qual vai ser a postura de Saulo diante desse pedido, dessa intervenção de Gamaliel em favor dos quatro, né? Lembrando que lá no interrogatório de Estevão, Saulo já queria que ele fosse imediatamente apedrejado e Gamaliel interveio e ele foi poupado da lapidação e foi conduzido à prisão para maiores diligências, e essas diligências são essas perseguições aí que nós estamos vendo nesse capítulo que termina hoje, né? Então, Saulo anuiu com isso, concordou com isso, e dentre a tradição dos judeus, judaica ali da época, é assim, eu te devo uma, né? Então, quando você faz um favor, você fica em débito, você tem que pagar aquele favor. Então, nós vamos ver aqui que Gamaliel já havia pedido em favor de Estevão e Saulo aqueceu no sentido não de mandá-lo matar imediatamente, mas de recolhê-lo ao cárcere, né? E agora Gamaliel está pedindo de novo em favor de todos. Vamos ver como vai ser a saída de Saulo diante desse novo pedido de Gamaliel, lembrando que Gamaliel deve uma para ele, né? Um favor para Saulo. Então vamos continuar aqui. Vou retomar o último trechinho do que nós lemos a semana passada, né? Então, olha. Então, no diálogo entre Gamaliel, né? Entre Gamaliel e Saulo, né? Então, Saulo tá titubeante, porque quando Gamaliel pede ali a absolvição de todos, que solte todos, Saulo fica, né? Seu orgulho fica muito abalado e ele diz assim: mas e a minha autoridade? Interrogou o rapaz com orgulho. Como conciliar a indulgência
com a necessidade de reprimir o mal. Então, né, seu orgulho fala alto ali. E Gamaliel diz, olha, as respostas sempre muito lógicas e precisas, né, de Gamaliel. Toda autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos, meu filho. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Quanto à providência mais digna, cabível no nosso caso, é conceder a liberdade a todos eles. Todos? Perguntou Saulo, num gesto de grande admiração. Como não? Confirmou o venerável doutor da lei. Pedro é um homem generoso. Filipe é um pai de família extremamente dedicado ao cumprimento de seus deveres. E João é um moço simples. Estevão se consagrou aos pobres. E aí, começando aqui, né, a partir de a leitura aqui do final desse capítulo. Então, continuando, né, responde então Saulo. Sim, sim, quer dizer, ele concorda, Saulo concorda com todas essas colocações, né? Olha, quais são as colocações? Vamos lá. Pedro é um homem generoso. Filipe é um pai de família extremamente dedicado ao cumprimento de seus deveres. João é um moço simples. E Estevão se consagrou aos pobres. E ele responde sim, sim, ou seja, ele entende que isso é verdade, concorda. Sim, interrompeu o moço tarcense. Olha, vamos lá. Concordo com a libertação dos 3 primeiros, com uma condição. Por serem casados, Pedro e Filipe poderão continuar em Jerusalém, restringindo suas atividades ao socorro dos doentes e necessitados. João será banido, e aqui a gente vai ver que ele vai para onde? Para Éfeso, né? João será banido, mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva. Já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para transigir, mesmo porque, para escarmento, pelo menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. Gamaliel compreendeu a força daquela resolução pela veemência das palavras que a traduziam. Saulo deixara bem claro que não transigiria quanto ao taumaturgo. O velho rabino não insistiu. Para evitar um escândalo, entendeu que Estevão pagaria com o sacrifício. Aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, já não era pouco obter clemência para os 3 homens justos consagrados ao bem comum. Compreendo a situação, acentuou o respeitável rabino. Pois bem, seja assim. E com um sorriso de bondade, deixou o moço algo preocupado e perplexo. Daí a instantes, com surpresa geral da assembleia, Saulo de Tarso, da tribuna, propunha a libertação de Pedro e Filipe, o banimento de João, e retirava o pedido de e reiterava o pedido de apedrejamento para Estevão por considerá-lo mais perigoso dos elementos do caminho. As autoridades do Sinédrio, apreciando os alvitres com satisfação, por saberem que a medida agradaria a turba numerosa, afirmaram seu unânime consentimento e a morte de Estevão foi aprazada para uma semana depois, convidando Saulo, os amigos, para a triste cerimônia pública a que ele próprio haveria de presidir. E assim nós terminamos o capítulo 7, né, com essa decisão. Estevão não pôde ser poupado e a gente sabe que, como Gamaliel já havia pedido em favor dele, não teria como ficar pedindo mais, né? Como foi dito aqui, para evitar um escândalo, Gamaliel achou que era viável, então,
concordar, e ele sabia que Saulo não iria mais do que não iria concordar com mais do que aquilo mesmo, né? Então já seria de bom tamanho poupar a vida de 3 ali, né? Dos 4 poupando a vida de 3. E agora a gente vai começar o capítulo 8º, que vai tratar aqui da morte de Estevão. É triste esse capítulo, mas ele não perde o seu brilho, né? E é envolvente tanto quanto todos os capítulos desse livro. Então começamos assim, olha, apesar das atividades intensas, o moço de Tarso não deixara de comparecer pontualmente em casa de Zacarias, né? Então, esse capítulo 7 foi longo, foi muito longo, mas não vamos esquecer que, na verdade, não passou mais do que alguns dias, né? E ele tinha sua noiva amada, que era Abigail, que morava lá com Zacarias, né? Então, tendo dado desfecho ao que seria feito aí após essas diligências, né, essas perseguições que foram feitas, ele não se esquece da sua noiva. Ele vai, então, olha, ele vai pontualmente na casa de Zacarias, onde no coração de Abigail encontrava o necessário repouso. Se as lutas em Jerusalém consumiam-lhe as forças, perto da mulher amada parecia recobrá-las no doce encantamento com que esperava a realização das mais caras esperanças. Então, né, esse homem que a gente viu durante todas essas semanas, umas 10 semanas, né? Foram 10 partes a leitura, um capítulo longo. A gente via aquele homem ali implacável, né? Perseguidor, implacável. Quando ele chegava ali na casa de Zacarias, que ele encontrasse sua noiva tão amada, ali ele ficava, né? Era ali que ele se tranquilizava, junto de Abigail. Então nem parecia o mesmo, né? Então vamos lá. Tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha no qual lhe cabia combater pela lei de Deus. Todavia, como o Eterno era justo e generoso, concedera-lhe na dedicação da sua eleita um pouso de consolação. Então ele se sentia mesmo como se ele estivesse ali numa luta, numa guerra incessante, em nome de Deus, né, como ele coloca, e que por isso Deus o presenteara com momentos ali de muita paz e tranquilidade para ele se refazer ao lado da eleita do seu coração, né? Abigail era o seu mundo sentimental. As lutas de cada dia, as providências rigorosas que lhe impunha o cargo, a rigidez com que deveria tratar as questões confiadas ao seu foro, eram transvasadas no coração da noiva, cheio de amor, de piedade e justiça. Ela acolhia-lhe as ideias com atenção afetuosa. Parecia temperá-las na ternura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas e justas. Saulo habituara-se a esse precioso intercâmbio de cada dia. Quando lhe faltavam ao coração os brandos consolos da estrada de Jope, sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos enérgicos e impulsivos. Abigail corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas do seu caráter violento e rude, cooperava para que se atenuasse o rigor das decisões autoritárias. Horas a fio, o jovem tarsense embevecia-se a ouvi-la, como se os seus sentimentos de bondade fossem alimento suave para suas almas, que os raciocínios rígidos do mundo costumavam rescaldar. Ele, que não experimentara as aventuras galantes do tempo, cioso de conservar pura a consciência em face da lei, descobrira na criatura eleita a personificação de todos os sonhos da sua mocidade esperançosa.
Na noite seguinte, a memorável sessão do Sinédrio. Então, qual foi, né? Essa memorável sessão do Sinédrio foi essa do julgamento de Estevão e dos demais, né? Então, olha, na noite seguinte, a memorável sessão do Sinédrio, Saulo de Tarso, abandonando todas as preocupações de ordem imediata, buscou mais ansioso a residência de Zacarias. As fadigas do dia abalavam-lhe as forças. Queria vencer rapidamente a distância, absorver-se no afeto da noiva, olvidar as preocupações que lhe ardiam na mente. Trabalhada pelos mais desencontrados raciocínios. Então ele encontrava realmente paz ao lado dela, né? A noite já desdobrava o manto de luar sobre a natureza, quando o jovem doutor transpôs o umbral, surpreendendo a generosa família com uma saudação delicada e afetuosa. A presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo de suave refrigério ao coração. Em breves momentos parecia reconfortar-se. Tomado de bom humor, agora que as energias inferiores descansavam em brandas carícias, narrou entusiasticamente os últimos sucessos. Então ele contava tudo que tinha acontecido, né? Então, ele ficava ali calmo e ele contava, mas ele se sentia, a vaidade dele ficava ali muito, ele se sentia bem contando, né? Porque ele se envaidecia dos seus feitos, ele queria mostrar para a noiva e para todos ali o quanto ele havia se dedicado, né? O quanto ele havia feito bem o seu trabalho. Então ele contava, né, dessas perseguições com um júbilo ali, né? Com uma vaidade mesmo, achando que ele, querendo, assim, mostrando, acreditando mesmo que ele havia feito o melhor que ele podia dentro do seu trabalho. Então, olha, Zacarias, como observador fiel da lei, então quando a gente lê isso daqui, observador fiel da lei, então a gente vai pensar que são aquelas pessoas, assim como Saulo, que ainda não conseguiram compreender outro lado da lei, um outro lado, né? Quando Jesus diz, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, cumprimento do quê? Da justiça de Deus. E não pode haver justiça sem amor, né? Só que esses aqui, esses cumpridores fiéis da lei, não conseguiam ainda enxergar este lado da lei, né? É a letra que mata, digamos assim, eles não tinham essa compreensão ainda. Então, Zacarias, como fiel observador da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas. Então, ele contava tudo que ele fazia, falava quais eram os seus motivos, falava que ele estava defendendo a lei. Zacarias, com uma visão também ali limitada nesse quesito, né? Não conseguia enxergar um outro lado da lei, não conseguia enxergar além na própria lei, dava razão para ele. Então ele se sentia, né? Aí que ele ficava feliz de ficar contando seus feitos. Ele tinha quem os apoiasse assim, mas veja, gente, vamos lendo aqui, não era por maldade, era por ignorância, né? De ambos, no caso. Olha, a personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. O ex-discípulo de Gamaliel, naturalmente, esclareceu o assunto a seu modo. Então, veja, né? Então, ele está contando conforme a sua visão, conforme o seu ponto de vista. Então, gente, a personalidade de Estevão, nós já falamos lá atrás que numa entrevista que Chico Xavier deu, alguns dos seus amigos mais próximos ali, havia perguntado para ele, né, para Chico,
Eu já falei isso nesse nosso estudo, mas é bom a gente ficar relembrando, porque às vezes tem pessoas que entram no meio do estudo e essas informações elas fazem toda a diferença para a gente compreender o contexto aqui dessa obra, né? Então, foi perguntado para Chico se naquela época do cristianismo primitivo, quais espíritos ali que tinham uma hierarquia espiritual mais talvez próxima do próprio Cristo, né? Espíritos de uma condição espiritual superior, inclusive aos próprios apóstolos. E a resposta que Chico deu, que seria que, conforme Emmanuel, né, na verdade a resposta de Emmanuel é que na a época do cristianismo primitivo deu o nome de 4 espíritos de uma hierarquia espiritual muito superior, inclusive aos próprios discípulos de Jesus. Seriam Maria, obviamente, sua mãe, Isabel, a mãe de João Batista, o próprio João Batista e Estevão, né? Então, assim, Estevão, por que que a gente fica até um pouco surpreso? Porque Estevão é uma personalidade que não é dado muito destaque a ele nos evangelhos, no ato, fala-se um pouco de Estevão no Ato dos Apóstolos, né? E o que a gente sabe de Estevão com minúcia está nessa obra aqui, é pela via mediúnica, é Emmanuel que nos conta. Então, aqui fica muito claro, nesse livro, fica muito claro que a condição espiritual de Estevão realmente era superior à dos apóstolos. Tanto que ele falava ali, inspirado pelo próprio Cristo. É por isso que Tiago não conseguia compreender, achou que ele era ousado demais. Falou, mas quem falava desse jeito era só Jesus. Quem é esse aí? Porque ele achava que Estevão era só mais um igual a eles. Quem é esse querendo falar igual Jesus falava? Não é que ele falava igual Jesus falava, é que ele tinha uma moral, ele era um espírito cuja moral se aproximava mais da moral do Cristo. Ele, se ele fosse um médium, né, e fala, porque aqui no livro Emmanuel deixa muito, muito, muito claro que ele falava ali inspiradamente, né, é, era inspirado por quem? Pelo próprio Cristo. Parecia digamos assim, que Estevão está para Cristo, a sua identidade com Cristo, poderíamos dizer que seria mais ou menos como a identidade de Cristo para Deus. Sabe, espíritos que se afinam de uma maneira tão completa, né, tão perfeita, que parece que é um só, parece que é o mesmo espírito, tamanha unicidade de pensamento. Então, Estevão era um espírito dessa ordem, dessa categoria, desse nível. Então, por isso que está dizendo aqui, olha, que a personalidade foi discutida minuciosamente, mas de acordo com o grau de maturidade espiritual que eles tinham. Eles não tinham uma maturidade espiritual ainda, Saulo no caso, para compreender Estevão. Então, por isso que Emmanuel aqui muito, muito, muito inteligentemente coloca, né? Coloca aqui, olha, a seu modo, né? Ele coloca que eles estavam. Cadê? Ai, até perdi. Ah, olha, a personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. O ex-discípulo de Gamaliel, Saulo, naturalmente esclareceu o assunto a seu modo, ou seja, conforme a sua condição permitia. Ele não estava inventando nada sobre Estevão, ele estava interpretando conforme o seu entendimento permitia, né? Então ele achava que Estevão era um um subversivo da lei, né? Subvertor da lei, assim como Cristo foi considerado também subversivo, né? Então, olha, então a personalidade
de Estevão estava sendo, né, discutida minuciosamente, e Saulo esclarecia o assunto a seu modo, retratando o pregador do caminho, né, no caso Estevão, como um homem inteligente e por isso mesmo perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que o seu verbo fluente propagava. E aqui uma característica, né? Espíritos superiores, eles são espíritos que já fizeram a sua jornada evolutiva, tanto na parte ali intelectual, material, cognitiva, quanto na parte moral. Então, Estevão, ele era extremamente inteligente. E ali, naquele capítulo que nós lemos, que falava do interrogatório de Estevão, nós víamos ali como que Saulo ficava desconcertado, porque tudo que Saulo falava, ele conseguia encontrar uma resposta plausível na própria lei. Então, Saulo citava, né, ali a lei, e ele não citava uma outra coisa diferente. Ele pegava a mesma citação que Saulo havia proposto e dava ali uma interpretação que Saulo nunca tinha imaginado. Então isso desconcertava ele demais. Por isso que ele reconhece que Estevão era um homem muito inteligente e que por isso ele era perigoso, né? E já deu o nosso horário. Nós vamos então parar por aqui, vamos continuar esse capítulo na próxima semana. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando essa leitura. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana.